Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao evento muitíssimo especial do dia 6 do 5º Seminário de Pesquisa da revista Recevera Verum Gaudium. Hoje o evento é Revistas Estudantis de Direito, Oportunidade de Publicação e de Construção de Memória Coletiva. São nossas convidadas a Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília, Rede UNB, representada por Letícia Pádua Pereira, editora-chefe, a Revista Acadêmica São Francisco, RASF, da Universidade de São Paulo, USP, representada por Giovana Diniz, editora-chefe, a Revista Ratio Iuris, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, representada por Bianca Maria Aranha Vilar, editora-chefe, e a Revista da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, representada por Maria Eduarda Freitas. Eu sou Guilherme Leão Melo, estudante da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, atualmente no 10º semestre, e editor-chefe da revista Recevera Verum Gaudium. Então, aos que não conhecem a RES, eu explico que se trata do periódico científico dos estudantes de Direito da URGS, fundado em 2009, conduzida desde então exclusivamente por graduandos vinculados à casa. Graças ao esforço de diversas gerações de estudantes da faculdade, alcançamos agora no mês de agosto o marco do 10º volume, realmente memorável, e um valoroso reconhecimento, por isso, está na atribuição pela CAPES, na classificação Qualis, do nível B3, que é um feito para nós muito significativo. Então, nesse sentido, caso haja interesse em publicar na revista, nós trabalhamos com fluxo contínuo, ou seja, recebemos artigos para avaliação a todo tempo, basta acessar nosso site e submeter. Como dito, eu considero esse evento de hoje extremamente relevante, porque se trata de mais um passo na senda da aproximação entre as revistas estudantis de direito do país e da materialização do sonho da Liga das Revistas Estudantis de Direito, sobre a qual já tivemos conversas preliminares e em que pretendemos trabalhar mais a fundo no decorrer dos próximos meses. Sobre esse contrato entre revistas, muito é possível dizer. Em primeiro lugar, gostaria de destacar as possibilidades de conexões entre pessoas mesmo. Cada universidade é um mundo, cada revista é uma pequena parte desse mundo. Embora, e essa é a nossa pretensão, uma parte na vanguarda desse mundo. E ter a oportunidade de, dentro de cada revista, olhar para dentro de diversos sentidos espalhados por todo o Brasil é realmente fenomenal, ímpar. Porém, não para por aí. A união das revistas é uma inspiração para, a partir do contato que eu venho de descrever, colher o que cada instituição faz de bom e aprimorar seu próprio trabalho. Também é um meio para compartilhar as vicissitudes da vivência acadêmica e, enfim, para propagar o espaço de cada revista para as demais universidades, facilitando o acesso, por exemplo, de estudantes da URGS à UNB e vice-versa. E assim por diante, né? Como vocês podem ver, a mera cogitação do projeto da Liga das Revistas já suscita um caleidoscópio de possibilidades, uma profusão de destinos, e esse é só o começo. Por si só, a conversa para a qual estamos aqui reunidos já representa, em alguma medida, tudo isso. Então, a minha mensagem de abertura aqui, portanto, é esta, que a nossa e as próximas gerações tenham a persistência e o desassombro necessários para fundar e consolidar esta parceria entre os periódicos, o que deve, em última análise, apenas contribuir para a maior força e vivacidade dos próprios periódicos individualmente considerados. Assim, este evento, que eu tenho a máxima honra de desvelar, é, na minha visão crucial, um passo inicial em direção ao futuro de muitas ideias e muitos feitos. E, então, caso vocês se interessem por continuar debatendo trajetórias acadêmicas e profissionais, eu convido os porto-alegrenses do público a comparecerem ao evento de encerramento do 5º Seminário de Pesquisa, que é o nosso 7º dia, na segunda-feira da próxima semana, 15 de setembro, 18h30, no Panteão. E, para finalizar essa breve fala introdutória, eu gostaria de fortemente agradecer a todos os que estão prestigiando o evento aqui hoje, e em especial a todas as nossas convidadas que tão gentilmente aceitaram o convite.
Eu só peço para os presentes que tiverem interesse em receber o certificado oficial da URGS, que enviem ali no chat o seu nome e o número do cartão da URGS, ou se não forem da URGS, daí o nome e o e-mail para a gente anotar aqui e colocar a presença de vocês hoje lá na nossa tabelinha. E então, sem mais considerações de minha parte, eu passo a palavra ao meu colega aqui falando tanto em futuro, é um dos responsáveis pelo futuro da RES, Guilherme Lima Ferrugem, o qual é responsável pela mediação da palestra. Obrigado, gente. Muito obrigado, Guilherme, pela essa fala de abertura. Eu acho que é a melhor forma de escrever o nosso orgulho e a nossa recepção, não somente com as representantes das revistas aqui, a Letícia, a Giovana, a Bianca, a Maria Eduarda. A gente está muito feliz e orgulhoso em ter vocês aqui, mas também é todo mundo que está aqui se dispondo um pouquinho do seu tempo na sua sexta-feira para poder conversar com a gente, poder ouvir um pouquinho sobre não só pesquisa, mas sobre prestigiar o trabalho dessas revistas de graduação de Direito, que são exemplares e cada uma tem seu próprio trabalho único. E assim a gente vai iniciar essa primeira etapa da nossa conversa com um convite às representantes, a Letícia, a Giovana, a Bianca e a Maria Eduarda, para poderem falar um pouquinho sobre quem vocês são, sobre a revista de vocês, sobre a história da revista de vocês. Apenas uma apresentação inicial para a gente poder se situar e também poder incitar um pouquinho das reflexões do público. Então, a gente vai iniciar essa primeira parte com a Letícia, que está aqui representando e é editora-chefe da Rede UNB, uma das revistas mais conceituadas quando a gente se trata da questão da revista de revistas de graduação de Direito. Tem projetos muito legais, e eu peço também para a Letícia poder falar um pouquinho, não só sobre o portal, sobre o podcast, sobre tudo que vocês produzem e trabalham para a comunidade. Então, pode se sentir muito bem-vinda. Gente, inicialmente queria agradecer tanto ao Guilherme pelo convite, quanto pelo Guilherme também, a Sofia, que são membros da Recevera, que sempre estão comentando nos nossos posts, a gente sempre interagindo, e para mim é de grande valia estar aqui hoje. Queria agradecer aos participantes, às nossas queridas editoras-chefes e representantes das outras revistas também, a Rácio, a RASP, a revista Avante. Eu tenho muita admiração pelo trabalho de todo mundo. Para começar apresentando a Rede, falar de uma história de quase 30 anos, de idas e vindas, de sucessos e fracassos, e de um projeto que é muito trabalhoso. Às vezes a gente olha o resultado do produto final e é realmente muito bonito, é realmente muito honroso. Só que o trabalho dos bastidores, ele é digno de nota. E eu acho que eu e a Larissa, que está aqui hoje também na reunião, que é membro do nosso corpo editorial, a gente experimenta isso. E eu gostaria de passar um pouco da experiência da Rede para vocês compreenderem como se dá os bastidores de um periódico acadêmico, e além de um periódico acadêmico, de uma revista que concatena vários projetos paralelos como a Rede, e para vocês também se sentirem convidados a participar dos nossos projetos, a submeter os artigos de vocês, e realmente que a Rede UNB se torne a casa, né, o lar dos artigos que vocês produzam, um lar de conhecimento e pesquisa científica realmente. Inicialmente, a Rede foi criada em 1996 por um grupo de 5 estudantes da graduação, inclusive um deles é um professor da graduação nosso, que a gente chama de ABC, é Alexandre Bernardino Costa, e ele foi no último evento de lançamento. A gente está indo para a 26ª, que provavelmente vai sair na terceira semana de outubro. A gente, inclusive, vai bater um recorde do número de artigos publicados, vai ser mais de 30 dessa vez, então realmente é o produto de um esforço coletivo reiterado. Então, a Rede surge em 1996, só que passou por vários períodos de descontinuidade. Então, esses 30 anos, esses quase 30 anos, eles não foram contínuos. A gente teve períodos de vácuo institucional, de abandono, justamente porque não houve uma certa, como eu posso falar isso sem parecer crítica demais, não tem muito apoio institucional. Por incrível que pareça, a UNB, estando na capital, a gente não recebe tanto apoio institucional quanto a gente gostaria de receber, e principalmente uma revista da graduação,
ela não recebe tanto crédito, tanta legitimidade, principalmente comparando com a revista Direito.unb, que é a nossa revista da pós, que a gente chama, né? A revista da pós-graduação, que é a A2, e é realmente consolidada lá na Universidade de Brasília. Mas, de qualquer forma, a Rede UNB nunca deixou essa crítica, essa deslegitimação institucional mesmo, tirar o crédito do próprio trabalho. Em 2018, um corpo de estudantes, né, bem unido e realmente relevante do ponto de vista jurídico hoje em dia, depois eu vou citar alguns nomes para vocês, que provavelmente vão conhecer, eles se juntaram e falaram, não, vamos dar continuidade à revista novamente e fazer acontecer. Então, eles pegaram a revista, que estava mais descontinuada, e começaram a tecer o que a Rede UNB é hoje, a estrutura que a gente tem. A Rede UNB atua em 4 editorias, eu acho isso importante de ressaltar. A gente tem a editoria-chefe, que eu represento, a gente tem a editoria de artigos, que faz essa tratativa tradicional do periódico, busca por pareceristas, análise dos artigos, formatação, ABNT, todas essas questões com a editoria de artigos. A gente tem a editoria executiva, que cuida dos trâmites de diagramação, parcerias com escritórios, porque, como eu vou ressaltar para vocês, a Rede é um projeto que é caro, então, para manter esses projetos paralelos, a gente paga algumas taxas, enfim, e que são relevantes para o projeto de qualquer forma. Eu vou tentar ser breve. E a editoria de projetos, que faz toda essa parte criativa, os cursos, o PIGED, o Redcast, que a gente tem um podcast, que nem a Rácio também tem um podcast, e eu gostaria de falar um pouco para vocês. De qualquer forma, esse grupo de estudantes, eles conseguiram consolidar a Rede como ela é hoje em dia. Então, eu começo descrevendo que a Rede se consolidou do jeito que ela pelo menos no caminho que ela é hoje em dia, que a gente visualiza, em 2018. Então, a gente está mais consolidado desde 2018 e estamos indo para a nossa 26ª edição, como eu falei para vocês. O periódico, ele é um sucesso. A gente tem mais de 400 artigos publicados, então é um periódico de grande relevância. A gente é Qualis B4, né? Então, não é um Qualis tão maravilhoso quanto da Ressevera, que é incrível também, mas a gente está trabalhando em prol disso, e o nosso Qualis é B4, a gente tem mais de 400 artigos publicados, e a gente trabalha em muitas frentes. Além do periódico tradicional, as gestões de 2023 criaram uma alternativa, porque eles começaram a perceber que no curso de graduação em Direito, muitas pessoas se sentiam desmotivadas para publicar os artigos, apesar da rede ser aberta aos estudantes, não tem uma restrição propriamente de ser só estudantes. Eu sei que na revista Avante, vocês só aceitam textos de graduandos, que a Milena, que é a editora-chefe, me disse. Na Rede, não, a gente aceita de graduandos, mestrandos, doutorandos, tanto que a gente já teve doutores publicados, para além dos artigos. Eu acho que a Letícia travou, né? Voltei. Pode... Gente, desculpa, onde é que eu estava? Tu estava falando de que vocês já publicaram doutores, inclusive. Isso, a gente já publicou doutores, a gente também tem uma ala, né, no próprio periódico de artigos convidados, que a gente já teve ministros do STF, do STJ, enfim, isso é assunto para outra parte, mas muitos alunos da graduação se sentiam desmotivados para publicar, até mesmo na revista da graduação da UNB. Então, essas gestões de 2022 e 2023, eles bolaram um plano de ter um blog da Rede. E aí surge a ideia do Portal Jurídico dos Estudantes de Direito, que é o PIGED, como a gente apelida, que ele está em pleno sucesso. Não existe mês que a gente não publica mais de 20 mini-artigos, sempre muita produção. E lá, o que acontece? É um blog, então é um site, e ele não é como um periódico tradicional, que você simplesmente precisa de um artigo, passa pelos pareceristas, é uma análise muito mais rigorosa de um artigo mesmo. Lá, você vai submeter, vocês, inclusive, da URGS, podem submeter, porque a gente tem uma ala de submissões independentes. O que vocês precisam ter? Vocês precisam ter um texto fundamentado, que respeite os direitos humanos, que tenha um tema interessante, que não contenha erros crassos, e que seja no máximo 7 páginas, de viés mais sucinto, mais informativo, e é isso. A gente tem colunas
com os projetos de extensão. Então, os projetos de extensão da Universidade de Brasília, e até de outros locais, como a revista Avante, que agora também tem a sua própria coluna no PIGED, que o pessoal publica. Então, eles estão vinculados a um projeto, mas se você não estiver vinculado a um projeto, você também pode submeter ao PIGED e ser publicado lá. Então, é uma alternativa muito mais democrática para as publicações, e surgiu muito efeito. Na verdade, eu acho que o PIGED é um dos projetos mais bem-sucedidos da rede UNB, e tenho muito orgulho do PIGED, muitos editores trabalham para o PIGED funcionar, então fica o meu convite também. A gente não está com submissões abertas para o periódico tradicional da revista por agora, porque a gente recebeu mais de 80 submissões no último edital de submissões, e isso é muito trabalhoso. A gente está finalizando, mas ainda é um trabalho longo pela frente, mas tem o PIGED, que é de fluxo contínuo. Enfim, vou tentar ser breve. A gente também tem o Redcast, que é o nosso podcast, e lá a gente tem mais de 40 episódios produzidos, já trouxemos convidados internacionais, tem entrevistas em inglês, em espanhol, também o pessoal da Recevera foi lá, o Guilherme e a Luísa foram nossos convidados, porque a gente fez esse quadro de revistas acadêmicas, então diálogos contínuos. Então o podcast é uma estratégia independente também da Rede UNB, e a gente também, além de todas essas questões, a gente tem um curso, né? A gente tem cursos de curta duração, a gente já está indo para a nossa 5ª edição, que desde 2023 eles fazem anualmente esse lançamento de cursos de curta duração. A gente já teve no início do ano o 4º curso de curta duração, que foi o curso em arbitragem, e agora a gente vai ter um curso em constitucional, que foi um tema votado pelos nossos editores, e vai ser 5 dias de curso. O curso é pago, mas eu prometo que vai valer a pena. O pessoal está realmente se esforçando, vai ter produção de apostilas, material, e os professores são tops, muitos professores da casa, da UNB mesmo, e fica o convite, é só ir no Instagram, red.unb, que vocês vão receber todas as informações. E apesar de ter muita história da Rede, eu não vou me alongar mais para passar a fala para as minhas queridas colegas de revista. E é isso, gente. Fiquem à vontade, conheçam a Rede, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do projeto e que submetam para a gente, nem que seja no PIGED ou ano que vem, quando abrir o edital de submissões, bem no início do ano. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada os Guilhermes, muito obrigada, Sofia, também. E é isso, pessoal, fico à disposição. Muito obrigado, Letícia, pela tua fala. Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode resumir, além dos fogos de artifício do Guilherme, que eu acho também uma ótima forma de resumir esse momento inicial, eu acho que é justamente essas propostas que a Rede UNB tem em relação à democratização da pesquisa. Eu acho o portal, como eu estava te falando antes, e acho que é importante também relembrar isso, porque tem muita gente aqui de início da graduação, o portal é uma forma incrível de tentar iniciar nesse mundo da pesquisa também, de escrever um primeiro texto, que a gente sabe que pode deixar as pessoas muito nervosas nesse primeiro momento. Então, fica o convite para vocês, pesquisem no Instagram, pesquisem no Google, no site da Rede UNB, porque as propostas e os projetos deles são realmente muito interessantes. Tenho certeza que algum deles vai incentivar vocês e vai inspirar vocês de alguma forma. Dito isso, a gente vai passar a palavra agora para a Giovana, a editora-chefe da RASF, a Revista Acadêmica São Francisco, da USP. Sinta-se à vontade, pode começar a tua fala, e a gente está aqui disposto e muito animado por poder te ouvir. Boa noite, gente. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês, né, representando a RASF aqui da USP. Meu nome é Giovana Diniz, eu sou editora-chefe da revista, e a RASF, ela é uma revista nova, né, a gente nasceu em 2020, né, como um meio para dar voz, né, à produção acadêmica de graduandos, né. E, bom, eu não estava na fundação, eu entrei em 2023, que foi o ano que a gente publicou a nossa primeira edição. E, bom, foram vários aprendizados de lá para cá. Esse ano a gente publicou a nossa 2ª edição e agora a gente está trabalhando para lançar a nossa 3ª edição. Vai dar tudo certo. Bom, a RASF, ela é formada por um editor-chefe, né, e uma secretaria executiva, que é formada pelos coordenadores dos núcleos, e também pelos núcleos em si, né, temos um núcleo de comunicação,
que é dedicado à divulgação das atividades da revista e também à chamada de trabalhos em nossas redes sociais. A gente também tem um núcleo de editoração, que é mais dedicado à correção gramatical, né, e o aperfeiçoamento textual dos trabalhos que são aprovados para publicação. Temos também o núcleo de design, que é dedicado à diagramação, formatação e o próprio design, né, da nossa revista. E também temos um núcleo de relações institucionais, que é voltado ao diálogo com a faculdade, também a meios externos para divulgar a nossa revista. E, bom, a RASF, como disse, nós somos uma revista nova, a gente permite publicações assim, como posso dizer, sem diferença de titulação, sabe? A gente aceita artigos de mestrandos e também de graduados, mas o nosso foco mesmo é nos graduandos, pois são poucas as revistas que permitem, né, artigos escritos por graduandos que não sejam em coautoria com doutores ou mestres. Então, a gente se orgulha muito disso, né? A gente é uma revista feita por e para graduandos e a gente fica muito feliz com essas oportunidades de conversa entre as revistas. E é isso, assim, a gente está muito grato pela oportunidade e também pela própria existência dessa liga de revistas. É muito gratificante ver tudo isso acontecendo, assim, ao vivo. E é isso. Muito obrigado, Giovana, pela tua fala. Eu acho que é muito importante isso que tu trouxe em relação a ser uma revista nova, e eu acho que a questão de ser uma revista nova que vem da USP para a questão da graduação em Direito é muito importante, porque a gente sabe do público que a USP atende, a gente sabe da relevância que a USP tem, e, poxa, ter uma revista focada para isso dentro do Largo São Francisco, eu acho que é muito importante. A gente deseja toda a sorte do mundo nesse início de jornada de vocês. E, dito isso, a gente vai seguir agora para Bianca, editora-chefe da Ratio Iuris, que vem da Universidade Federal da Paraíba. Seja muito bem-vinda à nossa fala, à nossa conversa, e você tem todo o direito de fala agora. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os presentes e agradecer também pelo convite. Eu fiquei bastante feliz, inclusive, com essa iniciativa da Liga das Revistas, porque eu acho que é uma oportunidade única de todos os representantes, assim, né, de cada uma das revistas acadêmicas se ajudarem. Eu acho que é um espaço muito bom para a gente compartilhar as experiências também e o conhecimento que cada um tem, gerindo as revistas, né, das respectivas universidades. Então, eu estou atualmente no 5º período de Direito. Aqui na Universidade Federal da Paraíba, a gente está no finalzinho do período, então está naquele turbilhão de emoções que é todo final de período. E eu sou suspeita a falar da Ratio, porque é um projeto que eu tenho muito, muito carinho. Faz um ano que eu estou na revista, eu entrei no P3, na vigência anterior, né, no último processo seletivo. E a revista Ratio Iuris, ela é uma baby das revistas, é um bebê ainda. A gente vai caminhar para a nossa 5ª edição. A nossa primeira edição foi publicada em 2022 e nós somos uma revista de publicação de periodicidade semestral. Então, a gente publica numa mesma edição 2 volumes. A nossa próxima edição, né, que é a 5ª edição, ela está prevista para ser publicada em maio de 2026, o volume 1. E o nosso volume 2 normalmente é publicado ali em meados de agosto, setembro. Como a gente teve recentemente uma troca, ainda está passando por uma troca de vigência, o nosso volume 2 da 4ª edição, que foi a última, ainda não foi publicado, mas ele está previsto para ser publicado agora, final de setembro para início de outubro. Sobre a organização da revista, a Ratio, além de ser revista acadêmica, né, formada por estudantes no seu corpo editorial, é também um projeto de extensão do CCJ, do Centro de Ciências Jurídicas, lá da UFPB. E isso é um ponto, assim, primordial para a Ratio, principalmente no nosso processo seletivo, porque é
onde a gente consegue angariar assim, mais a atenção dos estudantes e divulgar bastante o projeto. Então, enquanto projeto de extensão, a revista ela se divide em 4 comissões: a comissão da secretaria, a comissão do fluxo editorial, a comissão de mídias e a comissão do podcast, que a rádio também tem um podcast, assim como a Rede, como Letícia falou. A comissão da secretaria ela é responsável pelo e-mail e pela intermediação entre os pareceristas, os autores e o nosso fluxo editorial. O fluxo editorial é responsável, né, pela correção dos artigos no viés gramatical e com relação à ABNT e as demais regras que estão dispostas no nosso edital de submissão. A comissão de mídias cuida da parte da cobertura dos eventos e do nosso Instagram, e a comissão de podcast é o nosso podcast, né? Ele tem a periodicidade a cada 15 dias a gente posta um novo episódio. No Spotify, a gente também divulga no Instagram, então a gente convida professores também da universidade para participarem. Também convidamos autores que publicaram artigos nas nossas edições anteriores, então nós temos mais de um quadro também no podcast. E, além disso, nós realizamos alguns eventos também. Assim, eles não têm uma periodicidade para acontecer, normalmente eles são em parceria com algum órgão ou com alguma entidade daqui de João Pessoa, né? O nosso último evento, ele se deu em razão do nosso dossiê temático, que foi nosso primeiro dossiê temático interdisciplinar, e ele foi em parceria com a AGU, com a Advocacia Geral da União, a sede dela aqui na Paraíba. Inclusive, algumas das advogadas daqui, elas também publicaram no nosso dossiê, elas foram autoras convidadas. Ele foi lançado há poucas semanas, foi no dia 20 de agosto que a gente lançou o nosso volume 1 do dossiê, e foi o nosso primeiro, né? Então, assim, a Rádio ela ainda tem muito também a aprender, com certeza, porque a gente é uma revista relativamente nova. Um diferencial também da Rácio que eu queria apontar aqui é que no nosso projeto de extensão, né, no nosso processo seletivo, desde o ano passado, nós abrimos as portas para estudantes não só de direito, mas também de outros cursos. Então, para fazer parte da Rácio, para ser parte do nosso corpo editorial, não precisa necessariamente ser estudante de direito, nós também temos as portas abertas para estudantes de outros cursos de graduação, que são arquivologia, biblioteconomia, mídias digitais, jornalismo, letras e radialismo. Então, estudantes de todos esses cursos também podem tentar o processo seletivo da Rácio, e é uma parte muito importante do projeto, porque a gente consegue dividir muitos conhecimentos. Existem algumas comissões, né, da revista, do nosso projeto, que nós, do direito, não temos tanto domínio, assim, para manusear, para gerir, como é o caso do podcast, por exemplo. Então, na nossa vigência atual, estamos com alguns estudantes de jornalismo também, e isso está sendo primordial para a gente dividir as atividades, né? Porque muita coisa do podcast ou das mídias também, eles sabem gerir melhor do que a gente, então é uma troca de conhecimentos muito importante, e foi um ponto de crescimento, assim, para o projeto também da revista, né? Que a gente ampliou o nosso edital desde o ano passado. Inclusive, nós estamos também com as submissões abertas até outubro. A gente abriu para submeter artigo no mês passado, estaremos até outubro com o prazo de submissão aberto. E, mas é isso, eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder apresentar a rádio também e de poder trocar esse conhecimento, porque eu acho que temos muito a aprender, né, um com a revista do outro, e com a experiência dos outros também. E sintam-se à vontade também para conhecer a revista. O nosso Instagram é @revistaRasfiores. Sintam-se à vontade também para submeter artigos. Estamos de portas abertas para receber vocês e os trabalhos de vocês. Também aceitamos artigos não só de graduandos, mas também de doutores, mestres, professores, enfim. O nosso leque também é bem aberto, igual a rede. E obrigada pela atenção de todos. Vou passar a palavra para a próxima representante. Muito obrigado, Bianca, pela tua fala.
Eu acho que, em relação a Ratio Iuris, eu acho que o que me vem à mente nesse momento é que, poxa, como é legal a gente ter esse tipo de trabalho também fora do nosso eixo do Sudeste e do Sul, né? Das universidades aqui presentes, onde a gente talvez não teria uma ampliação do discurso, da fala, de perspectivas de outras pessoas fora dessa região. Então, eu acho que talvez a revista de vocês tenha um papel muito fundamental nessa parte também, para a gente poder aumentar e talvez democratizar ainda mais o acesso à pesquisa, à informação dentro da graduação de Direito, que a gente sabe que, querendo ou não, ainda não são tantas revistas, a gente está crescendo, a gente está evoluindo em conjunto, e nesse sentido eu acho que vocês desempenham um papel muito importante mesmo. Fica o convite de novo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a revista, sobre o podcast deles e sobre os outros projetos. Achei muito interessante a questão dos outros cursos também, é uma perspectiva diferente que faz muito sentido também. Então, muito obrigado mesmo pela tua fala, pela tua explanação. E agora a gente vai se dirigir para Maria Eduarda, que vem representando a Avante, a revista da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito bem-vinda, e tu tem todo o direito de usar a fala agora. Oi, queria primeiro cumprimentar todos os presentes, né? Boa noite. Meu nome é Maria Eduarda de Freitas, eu sou aluna da 6ª fase do curso de Direito da UFSC e faço parte do núcleo de incentivo à pesquisa da revista Avante. Estou aqui representando para contar um pouquinho tanto a história quanto o funcionamento da nossa revista, né? E eu queria também, na verdade, agradecer o convite, né, da gente estar aqui nesse espaço, trocando ideias e, enfim, conhecendo também o funcionamento por dentro de outras revistas, porque isso é muito interessante. A gente sabe como a gente funciona, né, não como as demais funcionam. A revista Avante, ela surgiu em 2014, e é uma revista que surge a partir do reconhecimento de uma lacuna, né, do incentivo à pesquisa na graduação e também de um espaço para que a pesquisa da graduação fosse publicada, né? Porque, enfim, como já foi dito, tem essa dificuldade, só que a revista Avante tem esse diferencial de que, além de ser composta por estudantes de graduação, praticamente, assim, majoritariamente, né, completamente de graduação, a gente só aceita publicações de graduandos ou graduados. A nossa única exceção é a parte cultural, que eu vou falar um pouquinho depois, que a gente também tem uma parte que aceita publicações não só de artigos científicos, mas de crônicas, resenhas, etc. Que, enfim, é também uma questão um pouco diferente, né? E, bem, é bem importante também a existência do nosso projeto, né, aqui na UFSC, porque acaba que a gente sabe que nos cursos de Direito, muitas vezes, o ensino é muito dogmático e acaba não expandindo para um ensino crítico e que seja interdisciplinar, e acaba que a pesquisa tem esse papel, né, na graduação, de, enfim, aprofundar certas questões e pensar mais criticamente, não como se o direito fosse posto e é aquilo, né, e questionar, assim, as bases. E, enfim, a nossa revista ela é dividida em 3 núcleos, de comunicação, a editoração e o incentivo à pesquisa. A comunicação é que cuida mais dessa parte de redes sociais, o site da nossa revista. A editoração lida mais com a parte dos pareceristas e de organização do fluxo editorial. E o incentivo à pesquisa é que realiza eventos, como, enfim, está aqui, né? Cursos, minicursos de metodologia de pesquisa e também alguns eventos de extensão, assim. Nós fizemos parte, recentemente, de uma iniciativa do Centro Acadêmico daqui da UFSC, e a gente foi em um colégio estadual e apresentou um pouquinho da nossa revista e também tentou fomentar o interesse pela pesquisa acadêmica, que foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive na universidade até agora. Foi realmente muito interessante. E a gente realizou também, na verdade, contamos uma história adaptada dos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, para apresentar uns questionamentos, assim, sobre o Instituto do Tribunal do Júri, e foi, assim, um diálogo muito interessante com esses alunos, e eles estavam muito interessados, então foi realmente muito legal. E, bem,
É importante ressaltar também, na verdade, que o funcionamento da revista, todos esses 3 núcleos atuam no fluxo editorial diretamente, né? Nessa mediação entre autores e pareceristas, para garantir o método duplo cego, né? Recentemente, a gente acabou entrando também em outras iniciativas, né? Como a coluna no PGED, né? E o episódio do podcast que a Milena e o Cris fizeram, nossos editores-chefes. E tem essa parte também, né, da revista Avante, que trata mais de trabalhos culturais, né? Então a gente aceita resenhas críticas, que foi como eu conheci a Avante, fazendo uma resenha crítica. Acaba sendo uma forma de aprendizado um pouco mais lúdica, né? E que permite outras coisas, outras formas de conhecimento, né? A gente aceita charges, fotografias, poesia, crônica. E a gente sabe que, historicamente, o curso de Direito formou também muitos dos autores clássicos da literatura brasileira, e isso é também muito interessante, né? Enfim, a gente fomenta, de certa forma, que os estudantes da graduação aqui da UFSC produzam também outras coisas, e artisticamente, além de artigos acadêmicos. Então, é isso. Fico à disposição, qualquer dúvida, qualquer questão. Obrigado, Maria Eduarda. Eu acho muito interessante essa questão, justamente, de trazer também outras formas de expressão para a revista, para a Avante. Eu acho que, como tu mesmo disse, foi uma forma de tu conhecer a revista, de tu conhecer a pesquisa. Então, eu acho que acaba também servindo como um chamariz para buscar novos pesquisadores, para buscar novas pessoas interessadas na revista. É muito interessante mesmo. E, de novo, eu acho que a parte mais legal disso tudo é a gente ter revistas diferentes, com propostas diferentes, e cada uma tem a sua própria perspectiva, a sua própria estrutura. Eu gostaria agora de incentivar as pessoas que tiverem alguma questão e quiserem já ir colocando no chat, podem ir colocando reflexões, perguntas relacionadas ao procedimento, à questão editorial, ao processo, e enquanto isso, só um segundo, Ana Paula, primeiramente a gente vai só explicar um pouquinho sobre como funciona a revista, a Recevera também, acho que é muito importante usar esse espaço. A Recevera, diferente das outras revistas, a gente trabalha numa equipe um pouquinho menor. Nesse momento, a gente está em apenas 9 editores executivos, contando o Guilherme, que é o editor-chefe, e a gente também acaba fazendo um pouquinho de tudo, porque além do processo editorial, da busca pela avaliação, a gente também acaba fazendo a formatação, a gente faz parte do design, a Sofia está aqui também, como a gente estava falando antes, é a nossa referência na questão do design, e eu acho que acaba nos servindo também para aprender um pouquinho sobre cada coisa, né? E a gente, então, acaba trabalhando nessa equipe um pouquinho menor. A gente tem um processo que eu acredito que também seja usado nas revistas do Double Blind Review, e a partir disso a gente tem trabalhado há mais de 10 anos já. A gente, assim como a Red UNB, a gente também passou por uma pausa, por um período, porque, querendo ou não, como vocês têm falado também, é uma área, é um setor na nossa graduação que ainda está em desenvolvimento, ainda está buscando evolução, e é por isso também que é tão importante a gente estar aqui conversando e se apoiando, porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer, né? Então, agora eu vou passar a palavra também para o Guilherme, e depois a gente vai começar a ler as perguntas no chat, e também quem estiver interessado em abrir o microfone e falar também, sinta-se totalmente convidado. Pode falar, Guilherme. Então, de novo, gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado às nossas convidadas, a Letícia, a Maria, a Bianca, a Giovana, pelas excelentes intervenções. Realmente, como foi falado por todo mundo, é muito importante esse contato, assim. Como eu falei ali no início, tem uma potencialidade muito grande. Acho que, já que a gente já está reunido agora, cabe a nós aproveitar isso ao máximo, né? Então, eu achei muito interessante, assim, ouvir todo mundo sobre como funciona a sua revista, né?
cada um tem as suas especificidades, um foco em um aspecto, um foco maior em um aspecto ou outro, alguns detalhes diferentes, mas o que reúne todo mundo é essa preocupação com o estímulo, né, da pesquisa acadêmica no âmbito da graduação, essa valorização do protagonismo estudantil, que nós aqui na RES, no âmbito do nosso 5º seminário de pesquisa, a gente teve oportunidade de destacar várias vezes, e então a gente fica realmente muito feliz, assim, por conta de tudo isso, e eu achei, assim, bem interessante saber que vocês todos se organizam de alguma forma em subgrupos. A gente aqui na RES, como o Guilherme já adiantou, é meio que um grande grupo só. Tudo, né? Como tudo na vida tem ônus e bônus, mas eu acho legal porque acaba que a gente tem contato com todas as áreas, assim, né? Então a gente desenvolve diferentes habilidades, eu acho relevante nesse sentido também. E então eu gostaria agora de fazer assim uma reflexão assim um pouco sobre cada uma. Eu achei muito legal que a Letícia trouxe sobre essa, assim, com a com a Letícia eu tive um maior contato assim, né, ao longo desses últimos meses por causa do Redcast e outras oportunidades, mas teria muita coisa para falar, assim, realmente é uma referência para todos nós, mas eu achei muito legal e eu aproveito para destacar, até fazendo um nexo com outro dos nossos eventos, agora do 5º seminário, é isso que vocês conseguem trazer ministros das nossas cortes superiores para dentro da revista. Isso é uma coisa realmente muito interessante que faz mesmo diferença para a revista, porque como a gente falou na terça-feira com um professor que é o editor-chefe da revista da Faculdade de Direito da URGS, quando tem professores de programas de pós-graduação com conceitos elevados da CAPES, isso coloca o qualis da revista lá para cima, né? Então isso é muito, muito bom, assim, que vocês conseguem trazer isso, e é uma coisa que a gente já conseguiu fazer agora no nosso volume 10, número 1, e pretende continuar nisso porque, assim, embora o Qualis tenha coisas mais importantes do que o Qualis, né, a gente sabe como isso é bom para a credibilidade da revista e como, assim, ter essa revista, ter todas essas revistas que são abertas para os estudantes da graduação com, né, esse símbolo de respeitabilidade no meio acadêmico é muito legal. Sobre a RASF, eu assino embaixo do que o Guilherme falou, é muito realmente crucial ter esse projeto nessa que é a instituição de direito mais clássica, né, mais tradicional no Brasil, que já nos deu tantas contribuições, assim, em termos de figuras, de projetos, é realmente fenomenal, assim, saber que essa liga que a gente está aos poucos formando também está presente na USP. Sobre a Ratio, eu achei muito legal que vocês conseguiram fazer esse esforço de trazer pessoas de outros cursos para dentro da equipe. A gente aqui na RES é um interesse nosso que a gente gostaria de trabalhar eventualmente, mas justamente por conta disso que tu falou, né? Pessoas com diferentes perspectivas trazem, assim, aportes que às vezes a gente não fazia a menor ideia que poderiam existir, então realmente também gostei muito de saber disso. E a
a apresentação da Avante, eu achei muito muito instigante também. Eu acho esse projeto que vocês têm do incentivo à pesquisa na graduação como algo mais contínuo, assim, que se desenvolve assim todo o tempo ao longo do ano, muito legal, assim. Eu tinha ouvido um pouco sobre ele no Redcast, né, que foi a Milena e o Cris que falaram, o IAP, né, eu achei muito. Assim, a gente também é um objetivo nosso na RES, né? O quinto seminário, os seminários de pesquisa no geral servem a isso, mas é legal que vocês têm isso muito mais desenvolvido, eu acredito, e que se estende ao longo do ano, se estende para outros ambientes, além da faculdade de Direito. Eu também, assim, me chamou muito a atenção esse recorte que vocês têm exclusivo da graduação, achei uma opção muito interessante, e eu achei muito legal que tu destacou também esse contato com a literatura, é muito verdade, assim, como o direito já produziu ícones, né, da literatura brasileira, inclusive, né, para falar de uma coisa que eu gosto, que foi o nosso evento dos 15 anos da revista Ressevera, que a gente convidou a nossa professora que esteve presente na criação da revista em 2009, a professora Judite Martins Costa, e ela falou sobre uma história do pensamento jurídico, literário e artístico na Faculdade de Direito da URGS. Então ela destacou assim todas essas contribuições também no âmbito da literatura que a nossa casa ali, né, conseguiu dar para o país, e é muito, assim, dá um certo orgulho, um senso de pertencimento maior àquele espaço, e eu gostei muito de ouvir isso de ti também. Enfim, era isso. Eu gosto de fazer essas observações, assim, meio para juntar tudo que foi dito, e eu acho que a gente pode agora passar a parte das perguntas, né? Obrigado, Guilherme. Então, retomando o convite de antes, vocês podem fazer as reflexões que vocês tiverem agora, podem mandar no chat, podem falar no microfone, sintam-se muito convidados a isso. Caso não tenha nenhuma reflexão no momento, a gente vai iniciar para outras perguntas, porque eu tenho muitas perguntas para você e para vocês também. Só esperar a Ana, que estava muito ansiosa para perguntar desde antes. Pode fazer a tua reflexão. Oi, gente, boa noite. Eu queria perguntar qual a parte mais interessante do processo editorial para vocês. Obrigado, Ana. Vamos seguir a mesma ordem, quem sabe? Começar com a Letícia, da Rede, depois a Giovana, Bianca, Maria Eduarda, caso todas queiram contribuir com a resposta. Letícia? Oi, Ana, muito obrigada pela pergunta. Para mim, particularmente, a melhor parte do processo editorial, deixa eu ver, eu acho que é quando o parecerista realmente devolve o parecer, com tudo regular, sem dar um ghosting na gente. Para mim, essa é uma das melhores partes. E aprovar os artigos também, eu acho que é um dos melhores momentos, quando a gente recebe a devolutiva dos autores, o e-mail deles emocionados, muitas vezes chega para a gente, né? Que às vezes é a primeira publicação, aí eles estamos muito contentes, né, de ter sido aceito o artigo. Eu acho que esse é um dos momentos que você percebe, tá, o trabalho valeu a pena. Realmente todo aquele esforço de sistematização, de procura pelos pareceristas. Na revista, a gente começou uma política mais séria em relação à exogenia, e a gente conseguiu, inclusive, parâmetros muito interessantes. Eu acho que eu... Oi? Tu achou que tu travou? Eu travei, eu acho. Não travou, para mim não. Pode... Porque...
Tudo bloqueou para mim, gente, na minha tela, mas eu vou continuar como se nada tivesse acontecido. Tá para me ouvir? Sim, tá bem Onde é que certo. eu tava? Me perdi. Tudo ficou pausado do nada. Tu tava falando do que é a primeira publicação. Isso, é a primeira publicação de muitas pessoas, então eles ficam realmente emocionados. E ter essa devolutiva, para mim, é um dos fatores mais essenciais. E na revista também, a gente começou uma política de isogenia um pouquinho mais séria em relação à procura de pareceristas de outros estados. Então, dessa vez, a minha internet também tá horrível, Luísa. Travou tudo aqui para mim. Mas não te preocupa, Letícia, Beleza. a gente tá te ouvindo e te ouvindo bem normal. Perfeito, gente. Então, a gente conseguiu parâmetros muito interessantes. A gente conseguiu a gente conseguiu aprovar 29 artigos, a gente conseguiu mobilizar 80 pareceristas para conseguir aprovar esses 29 artigos, então é um trabalho muito difícil. Esses 80 pareceristas que realmente aceitaram e devolveram os pareceres. Se a gente for contabilizar todos os que foram acionados, dá mais de 200. Então, é realmente um trabalho muito dispendioso, mas que valeu a pena. E dessa vez a gente conseguiu marcos interessantes, porque 24 pareceristas do Nordeste, salvo engano, 22 do Sudeste, 16 do Centro-Oeste, 9 do Sul e 10 do Norte. Então, foram parâmetros muito interessantes de isogenia. E, para mim, essa é a melhor parte do processo editorial. Realmente ver o impacto na vida das pessoas, conseguir ter a percepção que o trabalho foi concretizado com sucesso, tanto em relação aos pareceristas quanto em relação aos autores. E é isso, gente. Obrigado, Letícia. Giovana? Bom, acho que a parte mais legal é quando retorna um parecer que muda a nossa forma de pensar, né? Porque quando chega um texto para a gente dá uma lida nele, né? Antes de mandar para o autor realizar, né, alterações de formatação, caso precise. E nessa leitura inicial, a gente acaba formando uma visão do texto, né? Aí, quando a gente manda ele para o parecerista e ele retorna, a gente tem contato com outra visão, sabe? Com coisas que a gente nem prestou atenção. E é muito legal, porque a gente acaba absorvendo esse olhar um pouco mais atento, sabe? Que é assim natural que a gente não tem ainda na fase da graduação. Então, é a parte mais legal. A gente aprende bastante, né, nesse período. Obrigado, Giovana. Bianca, gostaria de contribuir também? Bom, para mim, primeiro, boa noite, Ana, obrigada pela pergunta. Na última vigência da Ratio, né, eu estou há um ano na revista, eu era da secretaria. Então, eu fazia a intermediação entre os autores, o nosso fluxo e os pareceristas. E aí, da minha experiência, né, que eu tive nesse um ano, para mim, a parte mais legal foi, como Letícia falou também, a devolver o comunicado para os autores, né, de que o artigo havia sido aprovado. Porque eu acho que ver também a nossa editoração, assim, a revista realmente saindo ali bonitinho, o pessoal das mídias organizando, e a gente vê que o trabalho de todas as comissões durante todo aquele período de submissão deu certo, é muito gratificante. E ver também que a gente pôde aprovar os artigos, né? Que todo o nosso corpo editorial funcionou. Então, os nossos pareceristas entregaram parecer, o nosso fluxo editorial também fez o parecer da parte gramatical, das regras de submissão, e a gente finalmente conseguiu publicar e conseguiu mandar aí a mensagem para os autores de que o artigo seria publicado, que o artigo foi aprovado. Então, para mim, essa é a melhor parte. Obrigado, Bianca. Maria Eduarda? Quero concordar com todas as respostas. Eu acho que, para mim, pessoalmente, foi uma experiência, está sendo, né, uma experiência muito engrandecedora ler realmente essa devolutiva dos pareceristas, porque eu acho que eu aprendi muito sobre metodologia, sobre como fazer uma pesquisa a partir desses comentários, né, lendo e vendo os erros dos outros também, né, assim, o que deve melhorar, e também lendo os artigos em si, né, e vendo a partir dessa leitura os trabalhos que estão sendo feitos, enfim.
Só que quando a revista sai, é um sentimento, assim, indescritível mesmo. E a gente também já recebeu algumas mensagens muito interessantes de primeiras publicações, até porque a gente tem uma parceria com uma professora de metodologia de pesquisa, e então a gente publica artigos, realmente são os primeiros artigos dessas pessoas, né, na graduação, na disciplina de metodologia de pesquisa. Então também tem esse ponto, né, são primeiras publicações que a gente publica em um dossiê específico. Mas enfim, é isso. Obrigado, Maria Eduarda. Alguma outra reflexão do público, caso vocês sintam-se muito convidados? Vi antes que a gente recebeu um elogio do Jorge, falou que o evento está ótimo, parabéns a todos. A gente agradece, não só a Recevera, como todas as outras revistas aqui também. Caso ainda não tenha nenhuma outra reflexão, nenhuma outra pergunta, eu queria perguntar para vocês, gurias. Bom, a gente sabe que, embora as revistas elas tenham propostas semelhantes, já ficou bem claro aqui que cada revista tem uma estrutura única, tem projetos únicos. Então, a minha pergunta para vocês é se vocês pudessem escolher pessoalmente um destaque da revista de vocês e por qual motivo as pessoas deveriam submeter os artigos com vocês, qual seria esse destaque, qual seria esse projeto que vocês se orgulham tanto? Então, vamos começar com a Letícia. Enfim, eu acho que a Rede UNB, particularmente, eu acredito que é um projeto icônico da Universidade de Brasília, e não apenas da Universidade de Brasília, mas também nacionalmente. Escolher a Rede UNB, por quê? Além do periódico ser extremamente relevante do ponto de vista científico, a gente tem um corpo de pareceristas muito diverso, então o seu artigo vai ser avaliado de forma criteriosa e por pareceristas de vários estados do país. Você pode ser publicado junto com algum ministro. Nossa próxima edição vai ter um conselheiro do CAD, um desembargador do TRF1 e um ministro do TST, como artigos convidados, então vão ser 3 artigos convidados. E na 27ª, que a gente já tem esses artigos convidados, pois sou ansiosa, mas a gente tem uma professora da Universidade do Minho, de Portugal. A gente também vai ter, salvo engano, o professor Luciano Góes, que é um professor da casa, que foi ganhador do Prêmio Jabuti em Direito de 2017, e também o Saulo de Carvalho, que é um advogado e professor da UFRJ. Então, para a gente é legal, porque no sentido que vocês vão publicar na mesma edição de personalidades do direito muito relevantes. Eu acho que isso é um diferencial. Eu, pelo menos, como membro da Rede, eu não posso publicar no próprio periódico, porque a gente tem acesso a todas as questões confidenciais, mas eu com certeza publicaria além disso. E também pelo fato de o próprio projeto da Rede, ele vai além do periódico tradicional. Eu acho que isso talvez seja um ponto de diferenciação, porque colocar a Rede no próprio currículo significa estar associado de alguma forma com esse projeto que é mais amplo. Então, a gente tem o PIGED, a gente tem esse compromisso científico de publicações mais democráticas, a gente tem parcerias com vários estados, com vários projetos de extensão da Faculdade de Direito da UNB, a gente tem o Redcast, com mais de 40 episódios, com convidados internacionais, convidados nacionais, a gente tem os cursos de curta duração com vários professores, eventos de relevância. Então, para mim, escolher a revista de direito, a revista dos estudantes de direito da UNB, significa pensar em nível curricular que você está se associando com um projeto muito icônico e muito longevo também. Eu tenho muito orgulho da Rede, ela é muito trabalhosa, mas vale a pena, e a gente tem muito compromisso em questões de indexação também, então os artigos de vocês vão estar 100% assistidos por uma equipe muito competente. Obrigado pela resposta, Letícia. Giovana? Bom, a RASF, assim, ela é um bom veículo de aprendizado, né? Então, para quem está começando a engatinhar na pesquisa jurídica, é uma boa oportunidade de aprender como se escreve um texto, assim, pela primeira vez, né? Porque artigos científicos, assim, a gente não aprende muito na faculdade como escreve realmente, assim, de maneira científica, né? Então, é uma boa oportunidade, é gratuita, né? Não há taxa de submissão,
se aprende muito também com os pareceres, né? Todos os nossos pareceristas, eles têm que ter no mínimo um título de mestre, né? Então, é uma excelente forma de aprender, assim como faz ciência mesmo na prática. Obrigado, Giovana. Bianca? Bom, como eu falei também na minha apresentação, eu sou muito suspeita para falar da Ratio, mas eu acho que assim, o nosso diferencial é que a gente é um projeto muito acolhedor. Lá no CCJ, todo mundo que encontra a gente, que faz parte, né, da Raciures, fala que o nosso projeto, assim, é o que mais movimenta o Instagram, é o que mais pessoas ali no CCJ conhecem também. A nossa identidade visual é roxa, né? Então, a nossa camisa também, ela é roxinha. E aí, todo mundo identifica a gente também pela camisa. Então, sempre elogiam muito, falando, porque a rádio todo mundo conhece, enfim. Então, é um projeto de extensão muito bem quisto pelo CCJ, ele é muito indicado também pelos professores lá da graduação de Direito, né? Eles indicam para os alunos publicarem os artigos lá. O nosso corpo de pareceristas também, eles precisam ter, assim como a Giovana falou, no mínimo o título de mestre. E, além disso, a gente também convida alguns autores para participarem dos nossos eventos. Então, por exemplo, no nosso lançamento do dossiê temático, que foi, inclusive, na AGU, aqui na sede da AGU, né, da Advocacia Geral da União, nós convidamos 2 autores para falarem um pouco sobre o trabalho deles e também convidamos os autores para participar do nosso podcast. Então, a gente seleciona alguns autores para participarem, falarem sobre o estudo, sobre a pesquisa, sobre o artigo que eles fizeram e publicaram na nossa revista. Então, também é um diferencial, né? O autor poderia ser convidado para participar ou de um dos nossos eventos ou do nosso podcast e estaria também dentro de uma revista e de um projeto que é bastante acolhedor. Obrigado, Bianca. E agora, para finalizar, Maria Eduarda? Bem, eu acho que um diferencial da revista Avante é a gama de possibilidades que você pode submeter, que não se restringe a um artigo acadêmico, científico, né? A gente recebe também estudos de caso, resumos críticos de livros acadêmicos, resumo de monografia, crítica de jurisprudência, além de comunicações de práticas de pesquisa e extensão, enfim, dentre outras questões culturais também, né? Então, eu acho que, além de todo esse cuidado do nosso corpo editorial, que, enfim, tem bastante pessoas cuidando desse ponto, né? E do nosso corpo de pareceristas, que também é bem extenso e que também, como já mencionaram, tem essa questão de precisa ser mestre. Tem esse ponto que eu acho que é o principal diferencial, que a gente aceita uma gama de textos que pode, enfim, ser uma porta de entrada, né, para o mundo da pesquisa a partir de outros textos que não um artigo científico, mas também, se um artigo científico, também a gente aceita. Mas acho que seria isso. Obrigado, Maria Eduarda. Outra questão que eu estava pensando agora bastante sobre enquanto vocês falavam, bom, a gente falou um pouco sobre isso, a Letícia também falou um pouco sobre isso. A gente sabe que manter uma revista estudantil exige não só tempo, exige recursos, dedicação, muito trabalho, e a gente tem que lidar com muitos prazos, com limitação de recurso, e até com a rotatividade dos membros, porque, querendo ou não, é uma equipe que está sempre se alternando. Então, eu queria saber de vocês quais têm sido os maiores desafios também para manter a revista em funcionamento contínuo e com regularidade de publicações, porque a gente sabe que é um desafio, é uma questão que pode trazer muitas complicações e é o nosso esforço das equipes, das revistas, que faz com que elas se mantenham, sejam há 10 anos, há 20 anos, ou há 3 anos, 4 anos, que a gente já sabe que também é uma batalha. Então, gostaria de saber primeiro da Letícia. Gente, eu vou até fazer um desabafo, que fala de dificuldade, eu já fico assim... eu comecei como editora-chefe no início desse ano, e eu recebi uma revista caótica, em tantos níveis, tão desorganizada, e por incrível que pareça, já que a Rede tem esse status há muito tempo de ser organizada, mas tinha tanta coisa para fazer,
tanta pendência. Isso me fez notar que eu acho que uma das principais dificuldades de uma revista de graduação é que justamente devido a essa temporalidade, né, os membros saem, as prioridades mudam, somos graduandos, então a gente está num período da vida muito singular, muito incerto. Então, a gente entra num projeto, a gente não fica muito tempo, a gente sai porque aparecem outras coisas, muitas demandas também da vida pessoal e profissional. E eu percebi, se uma gestão ruim entra na revista, e não estou falando que a gestão passada era ruim, mas que teve algumas questões que foram deixadas, a revista se destrói, porque ela não é autogerida, ela precisa automaticamente não, ela precisa constantemente de um pulso firme, colocando ela nos eixos, né? Tanto nas outras editorias, quanto na editoria-chefe. Então, eu acho que uma das principais dificuldades, além também da questão institucional, na UNB, que a gente não recebe tanto apoio institucional assim dos professores, então a rede é muito autônoma, até demais. Às vezes eu até falo assim, com a Lara, inclusive, mandei um áudio essa semana para ela, eu não sei como a rede se manteve por quase 30 anos, com tanta autonomia, porque é claro que a autonomia é extremamente positiva, mas ter um apoio institucional faz toda a diferença. Agora a gente está procurando, eu estou indo na secretaria quase todo dia atrás do vice-diretor para resolver umas questões, eles não me aguentam mais lá, mas eu acho importante, sabe? Em questões de indexação também a gente recebeu uma revista com muitos problemas de indexação, então a gente teve que trabalhar de forma muito extensiva no último semestre, questões no PIGET também, porque a rede ela é muito grande, então são vários projetos e é um malabarismo intenso que você tem que fazer. Então, muitas demandas paralelas ao mesmo tempo, e também a questão dos artigos, a gente recebeu mais de 80 submissões, teve um momento ali que o processo editorial, quando bateu em julho, que estava muito lento, porque às vezes os editores assistentes, né, que a gente chama assim, os editores que entram na revista, eles não engajam. Então, se eles não engajam, eles ficam meio assim, postergando as atividades, isso gera um dispêndio para a gente. Então, teve um momento ali que eu falei para os editores de artigos que estavam com a gente no momento, olha, a gente vai ter que fazer os convites a gente mesmo. E aí foi, mais de 100 convites para pareceristas só na mão mesmo, eu fazendo, eles auxiliando, e aí que o negócio começou a se movimentar. Então, a gente tem esses problemas de engajamento. Então, por isso a gente também fez esse segundo processo seletivo para oxigenar o time novamente. A gente tem esse problema justamente do perfil temporário das gestões. Então, eu, por exemplo, pretendo sair no ano que vem, e aí as pessoas me falam, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E eu falo, vocês vão conseguir, mas às vezes eu tenho algumas questões, assim, fico um pouco assustada em relação a isso, mas eu tenho certeza que o projeto vai ser continuado e tem muito mais a crescer, as novas gerações são muito engajadas, alguns não tanto, mas a gente tem uma política de desligamento na revista também, então a gente é um pouco duro em relação a isso, mas os que estão com a gente, eles estão até o fim, e que nem o Guilherme Leão Melo, que são dois, falou que o Guilherme Lima é o futuro da Rez e a Sofia também, eu também creio nos meus membros que são o futuro da revista. Eu vou passar a minha fala agora, que eu já falei até demais. Só deixa eu te perguntar, tipo, esse ano vai terminar, aí pro ano que vem, tu não vai mais ser editora-chefe, mas tu não vai mais estar na rede? Então, ainda não me decidi em relação a isso. Eu vou bater o martelo ainda. Queremos um segundo mandato, queremos. Muito obrigado, Letícia, pela tua fala, pela tua resposta. Acho que ela esclarece bastante também, acaba mostrando bastante sobre, querendo ou não, como pode ser estressante estar nessa posição também. Giovana? Olha, eu vou ter que compartilhar da mesma opinião que a Letícia, porque, assim, acho que o maior desafio mesmo é gerenciar tudo ao mesmo tempo. E é muito difícil quando você faz isso com pessoas que não estão tão comprometidas quanto você está com a revista, sabe? Então, você sente que carrega uma comissão inteira nas costas. Assim, não é o meu caso, sabe? Mas eu já passei por isso em anos anteriores, né? Eu estou na Rasf desde 2023, então foram poucos mesmo os extensionistas que eu senti que estavam empenhados em ajudar a revista, né? E o que acontece? A gente acaba concentrando
esse poder, né, de gerenciar as pequenas coisas, né? Será que o editor X começou a revisar o artigo tal? Porque a gente está recebendo e-mail de autor perguntando se a gente começou a revisar, né? E não começou. Então a gente fica, meu Deus, será que eu tenho que fazer o trabalho dele? Então, assim, é difícil lidar com pessoas. Né? Basicamente é isso. Então, felizmente agora, nesse semestre, a RASF, ela conta, assim, com um corpo, assim, bem empenhado, assim, a nossa secretaria executiva, ela é muito bem qualificada, todo mundo se ajuda, e isso é muito importante, porque uma revista, ela não se sustenta sozinha, sabe? Não existe revista acadêmica em que só o editor-chefe trabalha, porque ele não vai revisar sozinho 150 artigos, que foi o nosso caso. A gente recebeu 150 artigos nesse último fluxo, a gente recebeu em janeiro, e a gente não acabou ainda a planilha de revisão, para vocês terem uma ideia. Então, assim, o maior desafio mesmo é a cooperação mútua, sabe? E também a sorte de encontrar pessoas que realmente querem fazer a diferença, sabe? Assim, em termos gerais, é isso. Obrigada, Giovana. Bianca, se quiser, tem direito à resposta. Primeiro ponto de dificuldade são os pareceristas, porque às vezes a gente quebra um pouco a cabeça com eles, porque assim, a gente tem uma tabela de pareceristas, né? E aí, quando a gente vinha os artigos para eles retornarem como parecer, a gente fica naquela expectativa de será que dessa vez eles vão mandar ou a gente vai receber um ghosting assim para sempre. E aí eu acho que é uma dificuldade, porque às vezes acaba atrasando também todo o processo do fluxo editorial. Porque eu acho que todas as revistas aqui a gente lida muito com prazos, né? Independente de qual seja a etapa, mas a gente lida muito com prazo. Então, essa dependência dos pareceristas é realmente um pouco complicada. Inclusive, os pareceristas, assim, de dentro da universidade também, que são os nossos professores, a gente pode, assim, cobrar, digamos assim, porque a gente vê, mas ainda assim é um pouco complicado, né, para eles seguirem esse prazo. Então, os pareceristas é uma dificuldade do processo editorial. Outra dificuldade também é a troca de vigência, porque, assim, a gente precisa estar sempre divulgando o projeto para que novos membros venham a se interessar a entrar na revista e nas respectivas comissões, né, nas comissões que cada um se interessar. E isso também é uma parte complicada, porque sempre na troca de vigência a gente fica naquela de divulgar o processo seletivo. Inclusive, essa nossa tentativa de atrair pessoas de outros cursos foi justamente para angariar outras colaborações, assim, para a gente ter realmente novos membros e novos membros que estejam interessados naquele trabalho. Porque, de fato, é muito. A gente fica assim, meio que pisando em ovos um pouco, porque no momento da entrevista, a gente leva muito isso em consideração. Então, a gente pergunta se as pessoas elas têm essa facilidade com prazo, se elas cumprem prazo, porque é algo muito importante para a revista. Então, sempre na troca de vigência, a gente fica um pouco com essa ansiedade, assim, de, meu Deus, será que a gente está selecionando de fato as pessoas certas, as pessoas que de fato querem estar aqui? Porque todos nós somos estudantes, né? Então, de certa forma, existe a dificuldade de conciliar o projeto, a revista, que tem seus prazos, com a nossa graduação, que também tem seus prazos, a gente também vai ter nossos afazeres dentro do curso. Então, essa parte de selecionar membros que de fato estejam interessados, que de fato coloquem na revista, no projeto, essa responsabilidade, também é outra dificuldade que sempre acontece, né, na troca de vigências. Obrigado, Bianca. E para finalizar agora, Maria Eduarda. De novo, eu vou ter que concordar com o que já foi exposto. Eu acho que eu falo enquanto membro, né? Porque eu não sou editora-chefe diferente das outras. Mas essa questão com prazos e dos pareceristas é bem complicada mesmo, assim. Porque às vezes você manda e aí o parecerista não retorna, né? E passa o prazo, daí você tem que mandar de novo. Daí passa o prazo de novo, daí você tem que mudar de novo. Então, tipo, inevitavelmente vai passar do prazo ideal, né?
se isso acontece. Então, acho que um pouco ter que administrar isso e essa imprevisibilidade, porque não depende só de você, não depende nem só de estar toda a equipe funcionando tranquilamente, né? Todo mundo fazendo a revisão que tem que fazer e passando para nossa, sim. Mas, enfim, além disso, né? Então, além de estar todos o corpo editorial realmente lendo os artigos e passando as diretrizes básicas para os autores, depois retorna para a gente, passa para o parecerista. Aí, e se isso tudo tiver tudo certo, ainda tem essa, enfim, contingência ali de se o parecerista vai te responder ou não, e isso acaba, enfim, tirando uma certa dificuldade, né? E que faz com que também o nosso fluxo não seja... a gente não tem uma periodicidade clara, assim, né? Acaba que fica... Quando acabar o fluxo, a gente faz um novo fluxo. E isso depende também por causa dos outros projetos que a gente tem, né? Do dossiê, enfim, e outras publicações. Mas é isso. Obrigado, Maria Eduarda. Como vocês dizem, querendo ou não, acaba sendo um processo muito estressante. E se vocês continuam nele, eu imagino que seja porque, ao mesmo tempo, é muito recompensador, como a gente falou antes. Então, para finalizar, eu tenho uma outra pergunta, que é algo que, às vezes, as pessoas perguntam para mim também, em relação ao processo editorial. A gente sabe que o processo editorial, participar dele também é uma forma de aprender, e aprender coisas que às vezes a gente vai utilizar fora da universidade, fora da sala de aula, não só na nossa vida pessoal, mas talvez no trabalho, no estágio. Então, para vocês, quais seriam as principais habilidades, ou talvez experiências que vocês tiveram na editoração, que vocês levaram para a vida acadêmica, ou até mesmo para a vida profissional, para a vida pessoal? Letícia? Gente, principais habilidades. Eu sempre fui muito organizada, eu acho que isso ajuda também na própria revista, né? Essa sistematização, eu sempre falo, vamos fazer uma planilha e acaba dando certo. Mas eu acredito que a editoração, ela te traz algumas habilidades que, as que eu vou citar pelo menos, muito em nível pessoal. Paciência é uma delas. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. E no processo editorial, você depende de terceiros, que são os pareceristas. Isso acaba te tornando uma pessoa um pouquinho mais política, de como é que você vai abordar esse parecerista para chamar a atenção dele. Olha, o prazo passou. Como você vai tomar o caminho certo para conversar com esse parecerista? Como é que você vai convidar o melhor parecerista nesse sentido também? Porque a gente faz essa análise, né, de tipo assim, qual é o parecerista mais provável? Né? Eu, pelo menos, faço isso quando eu estou selecionando os pareceristas que eu vou convidar. Se ele tem um perfil mais acadêmico, se ele participa de outros periódicos. Então, todas essas questões mais analíticas, essa paciência, essa estratégia, eu acho que são habilidades importantes. E também falo na rede, porque além da editoração, a gente faz esses outros projetos. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa tímida, mas eu sou mais introvertida, por incrível que pareça. E eu me tornei um pouco menos, entendeu? Em relação a isso, fazendo esses projetos, tendo que tocar o podcast, tendo que tocar os cursos. Então, você abre algumas habilidades sobre você, porque às vezes a gente tem algumas restrições, e quando você está como líder de um projeto, ou como membro de um projeto, você se torna uma referência para aquelas outras pessoas. Então, você não pode parecer uma pessoa com medo, você não pode parecer uma pessoa que não é confiante. Então, esse tipo de habilidade, a nível pessoal, eu acho interessante. E é uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Que você entrando em corpo editorial, além de aprender sobre a ABNT, sobre formatação, sobre conteúdo dos artigos mesmo, você vai tirar algumas habilidades que vão servir para você em nível pessoal, de aprimoramento mesmo. O direito, ele é muito sobre isso também, em relação a redigir os textos, em relação a também ter uma boa oratória. Então, todas essas questões são importantes. Eu acho que eu diria que meu maior aprendizado como membro de um corpo editorial seria a questão da estratégia, a paciência e saber se relacionar com terceiros e depender de terceiros sem ficar maluca com isso e tentar lidar com a situação de forma organizada e sistemática. E é isso, gente. Obrigado, Letícia. Giovana? Bom, eu diria que a organização é a parte mais importante, sabe, na vida de um editor, porque você tem que fazer
várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem editor que edita 5 artigos simultaneamente, então você tem que deixar anotado quando que você contatou o autor X, quando que você contatou o autor Y, quando que você contatou o parecerista do artigo tal. Então, se você não controla isso, seja numa planilha ou no bloco de notas, você se perde. Então, não há edição sem organização, sabe? E outra coisa que eu aprendi também, que é, na verdade, uma extensão disso, né? É anotar tudo que eu penso, sabe? Às vezes, quando surge uma ideia, seja para postar no Instagram, porque a Rácio, ela também tem bastante conteúdo voltado, assim, à comunidade, em forma de postagens, né? Que tem, assim, conteúdos históricos, ou também que ajudam autores a escrever melhor, né? Tudo isso eu anoto. Então, às vezes a ideia ela acaba amadurecendo, né? Aí eu jogo para o grupo da comissão editorial e tudo caminha. Então, assim, eu acho que o mais importante é isso, a gente ter tudo anotado. Porque se alguma coisa se perde ali no meio, até a gente se encontrar, já perdeu muito tempo, já se estressou, sabe? E haja energia para tudo isso, né? Então, acho que é isso, organização e anotar, assim, basicamente tudo que você faz. Obrigado, Giovana. Bianca, se quiser contribuir. A parte da organização, eu acho que é uma habilidade muito importante, que eu estou constantemente aprendendo, né, na Rácio, e a capacidade de gerência também, porque as editoras-chefes, elas vão lidar com todas as comissões, todos os membros. Então, se tem reunião do fluxo editorial, a gente vai estar presente. Se tem reunião da comissão de podcast, a gente também vai estar presente. E a gente acaba aprendendo um pouco com cada comissão. Na vigência anterior, eu era da secretaria, então a minha experiência ela ficou contida ali na secretaria, no trabalho da secretaria. Agora que na nova vigência eu passei, né, para essa parte da editoração e sou editora-chefe uma das editoras-chefes da revista, eu estou aprendendo um pouco de cada comissão. Então, eu acho que ampliar os horizontes, ampliar esse conhecimento, também foi uma parte, está sendo, né, uma parte muito importante que está me fazendo aprender bastante. A comunicação também, tanto com os outros membros quanto com os pareceristas. A gente tem professores colaboradores também no projeto, tem uma professora coordenadora do projeto, então a comunicação com elas, com as parcerias que a gente firma. Na vigência passada foi a AGU, para a próxima vigência ainda estamos procurando qual vai ser a nossa parceria, então essa comunicação, essa oportunidade de conhecer outras pessoas também foi muito importante, assim, está sendo muito importante, e é uma habilidade que estou desenvolvendo agora na revista. Obrigado, Bianca. E para a gente finalizar com chave de ouro, Maria Eduarda. Bem, acho que além dessa questão da organização e, enfim, de aprender a BNT, metodologia de pesquisa, né? Eu acho que um ponto que foi muito importante para mim foi até exercitar a minha criatividade para fazer mini cursos. Porque é a parte que eu estou mais voltada, né? Então, enfim, a gente fez um recentemente que era de incentivo à pesquisa mesmo, assim, né? E da importância. Acho que ela travou, né? Tá. Tá, vamos dar uma esperada aí que dela deve voltar daqui a pouquinho. Oi? Oi, tu tava falando dos mini cursos que tu tá mais voltada a isso e daí travou. Certo. Recentemente a gente fez um mini curso de realmente incentivo à pesquisa no direito, né? Ressaltando a importância da pesquisa no direito sobre os impactos, né? Trazendo, assim, exemplos de pesquisas que foram citadas em decisões judiciais, por exemplo. E foi muito interessante essa experiência, e eu acho que a que mais exercitou a minha criatividade foi a de incentivo à pesquisa no ensino médio, né? Então, para alunos do ensino médio, como apresentar isso de uma forma lúdica,
que vai prender atenção e que ainda vai ensinar coisas importantes, né? Então, acho que talvez não seja algo muito... Talvez a coisa mais comum que você vai pensar que você vai fazer em uma revista acadêmica, mas acho que foi o mais significativo para mim até agora. Muito obrigado, Maria Eduarda. Eu não sei se mais alguém aqui, algum presente, algum participante, tem algum interesse, alguma reflexão, alguma pergunta. Caso contrário, a gente vai finalizar, a gente vai para o nosso encerramento. Querendo ou não, a gente está numa sexta-feira, a gente não quer ocupar mais dessa noite de vocês, a gente tem muito para comemorar. E, sendo assim, a gente vai iniciar o nosso texto de encerramento. Primeiramente, eu queria agradecer as nossas convidadas de hoje, a Letícia, a Giovana, a Bianca e a Maria Eduarda, por compartilharem as experiências e também por mostrarem na prática como os periódicos estudantis podem ser espaços de acolhimento, de aprendizado, de troca. Um dos objetivos centrais da Recevera Verum Gaudium é justamente esse, propiciar um espaço de integração para a comunidade acadêmica do direito e criar uma rede em que a gente possa conversar, se apoiar e conhecer. Ficamos muito contentes em ver que essa integração já está acontecendo, podem ter certeza disso. Para quem está acompanhando, saibam que vocês são sempre bem-vindos a submeter seus trabalhos, não só aqui na Recevera, mas também em todas as revistas que participaram hoje. A pesquisa na graduação é um espaço de descoberta e construção, e publicar é uma forma muito bonita de deixar registrada a nossa passagem pela faculdade. A Recevera, a Red UNB, a RASF, a RASF Iuris e a Avante estão aqui para apoiá-los e para dar suporte para vocês em todos esses momentos durante o processo de editoração. No mais, para quem possa se interessar, principalmente o nosso público de Porto Alegre, da URGS, o último encontro, o dia 7 do 5º Seminário de Pesquisa da Recevera, vai acontecer na próxima segunda-feira, no dia 15 de setembro, com a professora doutora Judith Martins Costa e a doutora Helena de Lemburg, na sala Panteão da Faculdade de Direito da URGS. Esperamos todos lá para o encerramento de mais um seminário de pesquisa que a gente fez com muito trabalho, muito amor, e acredito que seja isso. Guilherme? Então, gente, eu gostaria de reiterar os agradecimentos aqui, principalmente as nossas convidadas, a Maria, da UFSC, a Bianca, da UFPB, a Giovana, da USP, a Letícia, da UNB. Também gostaria de agradecer ao Guilherme, que fez muito bem o papel da mediação aqui hoje, a Sofia e a Mariana, que estão também representando aqui a Recevera. Também eu agradeço a Rosiane Pontes, que é a nossa presidenta do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da URGS, que está aqui presente na reunião. E eu agradeço, né, fortemente a todos os presentes que estão aqui prestigiando o evento. Espero que tenha sido uma sexta final da tarde, início da noite proveitosa para vocês. Eu lembro também que na próxima segunda, 18h30, a gente tem o nosso evento de encerramento do nosso seminário, que vai ser muito especial, com duas palestrantes extremamente relevantes, muito queridas e também muito importantes, especialmente para o direito civil, para a advocacia, e eu acho que vai ser imperdível, assim como hoje foi muito construtivo, realmente. E então é isso, assim, eu espero que eu possa rever o pessoal das revistas aqui das outras universidades muito em breve, virtualmente, quem sabe até presencialmente um dia, e pessoalmente, né? Então, até segunda, para os que são da URGS, e também só antes da gente fechar aqui, eu só queria convidar as nossas convidadas, especialmente, mas também os demais que estiverem presentes, para a gente tirar uma fotinho aqui, um print para guardar de recordação, e para
e para ir para as nossas redes também. Só antes eu já vou fechando aqui a gravação para enfim, né, parar a gravação. É isso, obrigado.